tenho aula de histologia, hoje é só uma aula, então tem que vir para a faculdade para ter só uma aula. Aqui é onde eu dou monitoria de anatomia, então aqui é um dos anatômicos. Lá atrás tem uma porta que vai mais para 2. Aqui é onde a gente vê as peças, vê os cadáveres. A gente faz anatomia no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto período. Hoje eu tenho aula de histologia, então, das 11 a meio-dia. É uma aula boa, de 1 hora só. A gente basicamente fica vendo lâmina no microscópio. Essa semana eu vou tentar falar um pouco para vocês mais tarde sobre como tá a faculdade na pandemia. Vocês podem ver que tem várias faixas amarelas, ó. Lá atrás tem uma, ali atrás tinha outra. As coisas assim estão bem restritas, a gente não pode circular por todo o campus. Assim, tem várias adaptações, também tem algumas questões de o pessoal que foi aprovado, quanto tempo eles vão demorar para estudar. Tem, por exemplo, quem prestar o vestibular e passar em medicina na UFJF esse ano, não necessariamente vai começar a estudar no ano que vem. Então tem vários detalhes, assim, tem muita incerteza ainda. Eu vou falar o que eu sei pra vocês, porque eu acho que é interessante. Vocês estão querendo medicina, alguns de vocês podem querer o UFJF, então vocês têm que saber como que tá a situação atualmente na pandemia. Então é basicamente isso, galera. Eu vou pra aula agora e até a próxima. Fala, galera, acabei de chegar aqui em casa, tô com a minha 95 na mão. Hoje o vídeo tem muito a ver com ela. Eu vou falar muito hoje de como tá o dia a dia na faculdade, quais são as perspectivas, assim, como que o atraso que teve e todas as mudanças que aconteceram na faculdade vão impactar mais ou menos em quem vai prestar o vestibular no final do ano, que não sabe se vai começar a ter aula já em janeiro, se vai ter que esperar um pouco, como que tá essas situações de períodos, atraso em formatura, tudo da faculdade, assim, na pandemia, coisas que, assim, são muito relevantes, principalmente para vocês que vão entrar de cabeça nisso agora, estão estudando pra caramba esse ano, se Deus quiser vão passar, vocês têm que saber, assim, é um conteúdo muito importante, já tava há um tempo preparando, assim, o que eu ia falar para vocês nesse vídeo, então bora lá. Para começar, eu vou voltar no ano de 2020, quando começou a pandemia, para vocês entenderem mais ou menos onde a gente estava. No meu caso, em março de 2020, foi onde, assim, tudo começou. Porque eu estava no terceiro período da UF, a gente tinha 3 semanas de aula, a gente tinha tido as 2 primeiras e estava no primeiro dia da terceira, que era uma segunda-feira. E daí começou todo aquele bafafá, assim, da pandemia ter chegado no Brasil, dos primeiros casos. Algumas faculdades de Minas Gerais pararam antes da UFJF, então, se eu me lembro bem, assim, a UFV parou antes, algumas faculdades de Minas Gerais se reuniram para parar, então tava uma conversa muito grande na segunda-feira. Eu lembro que eu tava na monitoria de anatomia 1, tava conversando com os professores, o pessoal muito falando assim, será que vai, será que não vai? Da segunda pra terça-feira, o grupo da minha sala tava pegando fogo, um monte de gente, assim, debatendo se ia parar, se não ia parar, fazia abaixo-assinado para pedir para parar as aulas por causa de biossegurança e etc, porque a faculdade tava falando pra gente que era pra higienizar as mãos, pra tomar cuidado, só que, tipo, aí um monte de gente falando assim, pô, mas o banheiro da faculdade nem tem papel direito, não tem sabonete direito, então, tipo, tava uma discussão muito grande. Nessa confusão toda, acabou que na segunda-feira a gente nem teve aulas, as atividades, elas foram suspensas, assim, da madrugada pra manhã de terça-feira, assim, foi um negócio muito abrupto, e praticamente a gente ficou de aulas suspensas dessa terça-feira de março até setembro. Então, assim, de março até setembro, a gente ficou num limbo onde a gente não tinha nem aula teórica, nem aula prática, não tinha EAD, não tinha nada. A gente, assim, não sabia o que ia acontecer. A gente viu várias aqui, principalmente no caso da UF, onde as decisões elas foram, assim, muito lentas por parte da faculdade. A gente viu várias vezes, assim, diversas faculdades federais ou estaduais, como foi no caso da Unicamp, da USP, que tomaram decisões muito mais rápidas. A gente via essas faculdades já planejando um EAD, um ensino remoto emergencial, algumas outras medidas, algumas faculdades voltaram a também ter práticas antes que a gente da UFJF, e muito, assim, geralmente essas faculdades tomavam essas decisões saíam nas mídias, os alunos da UF, assim, se mobilizavam, a gente tentava ter algum contato com a faculdade, mas esse contato ele acabava sendo frustrado. E isso, assim, foi muito o que aconteceu, por exemplo, em junho, julho, agosto, foi muito difícil. Em agosto começou a se ter um desenho do que poderia acontecer aqui na UFJF, um ensino remoto emergencial, que basicamente, para vocês entenderem, era como se a gente tivesse só as aulas teóricas em EAD e as aulas práticas elas fossem postergadas para um momento posterior, onde tivesse mais biossegurança. E o que aconteceu foi que em agosto isso começou a se desenhar e se concretizou em setembro. Então, em setembro a gente começou a ter aulas virtuais da faculdade, na maioria das vezes gravadas, os professores gravavam as aulas e mandavam pra gente assistir. A presença era computada por algum exercício que a gente fazia numa lista, né, num Forms do Google, e as provas também eram por Google Forms. Às vezes os professores ou outros faziam aulas ao vivo de correção de prova, ou davam aula ao vivo e gravavam a aula para disponibilizar para quem não pudesse assistir no horário. Eu me senti meio que voltando para a época do cursinho, porque eu fiz os 3 anos de quadro e, tipo, de estudar em casa, estudar pelo computador. A adaptação para mim ela não foi tão difícil.
apesar de ter ficado um ano na faculdade com aulas presenciais, era muito recente, né, o pré-vestibular e o quadro. Então eu acho que das pessoas da minha sala eu talvez não tenha sido o mais impactado com a mudança, eu já estava muito acostumado a estudar em casa, mas assim, foi ruim, sabe, gente, não ter as práticas, ter 2 períodos que a gente teve, os 2 períodos de 2020, que seriam o meu 3º e 4º período, eu tive toda a teórica desses 2 períodos em EAD, e agora só que a gente está repondo as práticas desses períodos depois de um ano, então você imagina o que é pro aprendizado, você descolar o aprendizado teórico do prático, você ter toda a teórica e depois um ano depois ter a prática, assim, fica uma coisa assim muito ruim, assim, didaticamente falando. E basicamente a gente começou em setembro e foi até ali o final de fevereiro, março de 2021, ou seja, desse ano, tendo essas aulas teóricas em EAD. Aí a partir desse momento, assim, a faculdade ela chegou num impasse, porque é como se a gente tivesse meio que um engarrafamento de turmas. Eu vou tentar fazer essa analogia para vocês, porque durante todo esse período que a gente não teve aula ou que atrasaram-se algumas coisas, turmas tiveram formatura atrasada, minha formatura mesmo, a previsão é que se a faculdade não faça nada, ela atrasa em um ano. O que aconteceu foi que a UF não parou de admitir novos alunos. Então, do período ali de 2020 para 2021, e também no meio do ano, no SISU do meio do ano, a UF admitiu alunos, e no final do ano, quando a gente tem em Juiz de Fora o PISME, que é um sistema de ingresso direto para a UFJF, e o SISU, a UF também não interrompeu. Entre 2020 e 2021, uma turma foi aceita na UF. E o que está acontecendo com essa turma? Talvez, assim, seja um dos pontos mais chaves para vocês no vídeo, porque, assim, talvez seja uma situação que vai acontecer com vocês no final do ano, se Deus quiser, vocês forem aprovados, e se alguns optem pela UFJF ou faculdades que estão com a situação parecida. O que aconteceu foi que as disciplinas da UFJF, elas têm um número máximo de alunos que elas podem comportar. Mesmo no EAD, a gente não teve assim, um aumento de alunos por disciplina. Então, por exemplo, eu sou monitor de anatomia 1 e eu vou usar a disciplina de anatomia 1 como um exemplo, que é uma disciplina do primeiro período. Ela aceita até 90 alunos. Aqueles alunos que tinham entrado em 2020 para estudar, eles tiveram anatomia 1. E o pessoal que entrou no meio do ano também teve anatomia 1. Então, a galera teve lá durante o primeiro período remoto emergencial e a outra galera teve durante o segundo período remoto emergencial. Só que essa galera agora, esses 180 alunos, eles vão precisar fazer as aulas práticas que estavam suspensas. A gente voltou até a aula prática, vai ter um período aí de 10 semanas, onde aquela primeira turma que fez anatomia 1 teórica, por exemplo, vai fazer a anatomia prática, eu tô dando monitoria para eles, e depois vai ter um outro período de 10 semanas até o final do ano, para aquela segunda turma que fez também fazer as práticas. E daí, quando que o pessoal que entrou na faculdade, que passou lá no SISU entre 2020 e 2021, lá no finalzinho do ano de 2020, vai conseguir estudar anatomia 1 pela primeira vez, ou seja, vai entrar na faculdade e ter as primeiras aulas, só em 2022. Então essa galera tá com um ano atrasado. Essa aqui é a grande questão. O pessoal, por exemplo, que passar esse ano no final do ano na UF, vai ter um ano de atraso para começar a estudar, caso a faculdade não faça nada. Essa turma mesmo que entrou no final de 2020 e que teria que estar estudando agora no 2021, a faculdade não conseguiu dar um jeito para eles. Então o que aconteceu com essa turma? Essa turma só vai começar a estudar até agora, né, pelo que está se desenhando, em 2022. Então assim, é muito complicado, galera. Imagina, você batalha pra caramba, passa no vestibular e você vai ficar um ano sem fazer nada antes de você entrar pra faculdade. Eu queria trazer isso pro vídeo pra vocês, porque assim, às vezes vocês estão estudando, estão no foco, só que vocês não estão entendendo muito a situação assim ao redor. Eu entendo, assim, quando eu tava no pré-vestibular eu era muito focado. Eu conseguia captar o que estava acontecendo ao entorno da gente. A mensagem desse vídeo é: beleza, foca, estuda pra caramba e passa. Mas quando tiver ali no momento do SISU, de você escolher pra onde você vai, conversa assim, pô, eu tô em dúvida entre 3 faculdades. Tenta entrar em contato, hoje com o Instagram é fácil você achar alguém que é aluno daquela faculdade, Facebook também. Tenta achar algum veterano, alguma pessoa que tá cursando aquela faculdade no curso que você quer e manda lá um inbox, manda um e-mail, manda um direct no Instagram, pergunta assim, pô, como que tá a faculdade? Tá atrasado, não tá atrasado? Se eu entrar esse ano eu já vou estudar? Você sabe como que tá? Você pode me passar o contato de alguém que sabe? Porque é muito importante. Por exemplo, se hoje eu fosse prestar o vestibular de novo, no final do ano, e entrasse em uma faculdade, eu não sei se eu escolheria a UFJF nesse momento, considerando que eu teria que ficar um ano sem estudar. Então, tipo, isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande mensagem pra vocês. Agora eu vou começar a falar um pouco de como tá, assim. Então, a partir do momento que a gente voltou às aulas práticas, a medicina e alguns outros cursos da saúde, como enfermagem,
foram, vamos dizer assim, os ratinhos de laboratório para tentar uma volta presencial na faculdade. Então, a nossa sala, que tinha 90 alunos, ela foi dividida em cohorts, que é como se fosse grupos de 15 alunos, no máximo. E essas panelas de 15 alunos, elas têm aula junto. Então, tipo assim, numa sala, no máximo que vai estar junto é 15 alunos. Cada cohort tem um horário diferente. Então essas cohorts, elas foram desenhadas para não estarem na faculdade no mesmo lugar na mesma hora. Agora, tipo, a faculdade é um lugar muito aberto. O campus da UF, ele é gigante. Só que tem várias faixas amarelas no campo que eu mostrei no vídeo pra vocês que eu gravei lá perto do anatômico, que você não pode transitar em alguns lugares. Agora, tipo, só tem um lugar pra chegar e um lugar pra sair. Além disso, na faculdade de medicina, por exemplo, falam que é pra gente transitar de jaleco na faculdade, que o jaleco seria também um EPI, além da máscara, que eu já vou explicar pra vocês. A gente tem que evitar ao máximo levar comida pra faculdade, porque para comer a gente teria que tirar a máscara. Então, só em situações que não dá para voltar para casa para almoçar, você leva algum lanche. E daí a recomendação é que você vá para um lugar que seja arejado, afastado das pessoas, aí você tira a sua máscara e faz a sua refeição. Mesma coisa para beber água. Para beber água, você sai de perto dos seus colegas, puxa a sua máscara, bebe água e coloca a máscara de novo. Então, assim, tem várias recomendações. A gente teve, assim, antes de voltar, uma live onde uma professora da faculdade, ela ficou dando todas essas recomendações pra gente, além de encaminharem pro e-mail vários vídeos, assim, tutoriais no YouTube, por exemplo, de como colocar a máscara. Foi uma volta, assim, bem delicada. Essa parte da coorte talvez seja o que mais tem impactado, assim, porque a gente estava acostumado a ter uma sala com 90 alunos e agora a gente tem vários subgrupos. Os horários também, por mais que a gente não tenha tanta aula, porque como é só as práticas de um período, a gente tem pouca aula. Só que essas aulas, elas ficaram, assim, bem concentradas em um dia da semana. Então, por exemplo, segunda eu tenho 2 aulas, na terça eu tenho outra, de semana sim, semana não, e na quarta eu tenho. Então, tipo assim, de segunda a quarta eu tenho aula, quinta, sexta eu não tenho. Porque o pessoal, por exemplo, de outra coorte vai ter mais aula na terça, na quarta e na quinta, com os horários meio malucos, então tem muita janela nos horários. Então, tipo, às vezes eu vou pra faculdade de manhã, eu tenho uma aula de manhã e tenho uma aula à tarde. E eu fico num tempo ocioso muito grande, porque eu não sei se eu volto pra casa, se compensa eu gastar com Uber, eu gastar com carona pra voltar pra casa e depois ter que ir pra faculdade de novo. Então ficou, assim, uma dinâmica muito difícil e que precisa de muita organização. Algumas aulas a gente praticamente perdeu, assim, meio que o que a gente fazia. Sêmio era uma disciplina que a gente ia muito no hospital, tinha contato com o paciente, e é uma disciplina que eu vou ter no próximo período. E eu sei que a gente não tá fazendo mais isso. Eu sei que a UFJF trocou o jeito de ensinar semiologia e meio que adaptou pro jeito que eles ensinam o laboratório de habilidades clínicas, que é o que eu tô tendo agora. E que a gente fica numa sala e que meio que a gente demonstra as manobras, as questões de anamnese, exame físico em colegas. Enquanto antes a gente ia pro hospital, fazia exame físico no paciente, colhia a anamnese do paciente. Então, tem coisas que foram prejudicadas. A gente, em microbiologia, a gente fazia muita coisa no laboratório. A gente fazia cultura de bactéria. Dessa vez a gente chegou lá para aula de microbiologia, a cultura já estava feita. Porque senão, no procedimento da gente fazer lá a cultura da bactéria no laboratório, ia ficar um trânsito de alunos para a pia, 2 alunos na mesma pia, para fazer lá a lavagem e várias outras coisas, assim, partes dos procedimentos que a gente tem que fazer na hora de fazer a cultura de bactéria e que iam ficar inviáveis por causa da biossegurança. Todos esses pontos a gente acabou, assim, sendo prejudicado, mas talvez a gente tivesse sendo mais prejudicado antes se a gente não tivesse tendo nada, porque já teve um atraso de 1 ano. Imagina se a gente não tivesse nem tendo esse AD agora. E pasmem, galera, assim, eu tô falando da UFJF, mas a gente já teve, assim, contato com outras pessoas de outras faculdades e que falaram pra gente, assim, que em algumas federais do Brasil a situação tá bem parecida. E tem gente que, assim, tá com situação pior, sabe? Então, tipo, é o que eu falei, quando chegar o SISU, assim, pensem muito bem e conversem com veteranos. Mas, assim, pra ilustrar vocês aqui mais ou menos, então, tipo, o que eu não deixo de levar pra faculdade agora e como tá o dia a dia? Álcool gel, porque a gente tem que higienizar, assim, entre uma aula e outra, entre qualquer coisa que a gente faz, coloca a mão, a gente tem que higienizar a mão. Aqui estão várias N95. A nossa sala, tipo, no começo, antes do período, a gente fez lá uma lista e tal, pra ver quem ia conseguir pagar suas próprias máscaras, senão, tipo, ia ter doação para ajudar quem não pudesse arcar. E, assim, basicamente a questão da N95 é que ela tem uma durabilidade boa, só que você tem que fazer um rodízio entre as máscaras e você também tem que saber conservar. O ideal é que você tenha uma máscara por dia, e daí, além delas, a gente tem aqui máscaras cirúrgicas, porque às vezes, por exemplo, eu não vou ficar usando a N95 para andar no condomínio, para ir no mercado e na academia,
Porque assim, essas máscaras a gente tem que reservar para a faculdade, onde a exposição é maior, a gente tem um contato maior com pessoas. Então essas máscaras aqui geralmente a gente usa assim, no uso cotidiano normal, sem ser da faculdade. O Face Shield a gente ganhou na monitoria de Anato 1, assim, o pessoal do departamento de anatomia deu esse Face Shield pra gente e colocou o uso como voluntário. Eu assim, não vi necessidade ainda de usar o Face Shield, mas talvez se começarem a aparecer casos na faculdade, algumas coisas que piorarem aqui em Juiz de Fora, talvez eu comece a usar, mas por enquanto o uso é opcional. Na minha sala, por exemplo, acho que até hoje eu só vi uma pessoa usando. Então, basicamente, galera, a gente tá tendo que tomar muito cuidado. É o que eu falei, os horários estão rígidos, tem hora pra chegar, hora pra sair, local pra chegar, local pra sair. E assim, a vida não tá fácil, galera, mas assim, eu tô sinceramente bem feliz de estar tendo aula, assim, podia ser bem pior. Eu posso dizer que os períodos lá de março até setembro, que eu fiquei sem perspectiva nenhuma na faculdade, foram horríveis. Então imagina a situação de quem, assim, entrou no final do ano passado, assim, de 2020 para 2021, e tá sem estudar até agora, e não sabe quando que vai começar a faculdade. Então eu quero, assim, que esse vídeo chegue em vocês, e que vocês, assim, se esforcem pra caramba pra passar, mas quando passar, na hora do SISU, de escolher pra onde você vai, assim, pensa com carinho, conversa com as pessoas, tenta entender qual que é a melhor opção pra você, contando com esse contexto de pandemia. Tem faculdades que estão melhor, tem faculdades que estão tendo ensino híbrido, isso faz com que a faculdade tenha um andamento mais rápido. Aqui na UF, esse negócio da gente ter tido as teóricas pra depois ter só prática agora, atrasou muito a gente. Procurem saber, e assim, qualquer coisa que vocês ficarem na dúvida dessa questão assim da faculdade, na pandemia, do pré-vestibular, como que tá aqui na UFJF, se vocês quiserem saber mais, manda lá um direct pra mim no @medicinite, que aí eu vou respondendo vocês melhor, assim, tento pesquisar, tento saber mais, entrar em contato com a coordenação, ver o que tá acontecendo, mas eu tentei passar assim o máximo que eu sei pra vocês de como tá a situação. Segue lá e dá um like também no Quadro EAD, no @quadroead no Instagram, deixa um joinha se você gostou do vídeo. Cara, qualquer coisa que você tiver de dúvida aí, sugestão de vídeo, ansiedade por causa do... O assunto desse vídeo foi pesado, eu sei, mas era necessário, vocês precisam saber disso. Deixa nos comentários aí no YouTube que eu vou estar respondendo. E até a próxima, galera!